Oi, tá começando mais um Audiobook Chocolate. Eu sou a Rayane Canin e o livro de hoje é Além do Instinto, da Bárbara Bell, que é a continuação do livro Instinto Materno, disponível aqui no canal também. Já quero deixar um beijo pra Carole, do grupo Acumuladores de Livros, que me mandou mais esse aqui, e outro pra você, que tá me ouvindo agora. Vamos de descrição da capa do livro? Podemos ver o final de uma escada de madeira, paredes verdes de fundo e no chão quadriculado há altares vermelhos jogados e uma mancha de sangue. Já quero pedir para você me seguir lá no Instagram e deixar um coraçãozinho para mim no meu post. Espero que vocês estejam bem e animados para esse livro. Pega o seu chocolatinho e vamos começar. Por trás das fachadas de respeitabilidade, jardins secretos se estendem dos dois lados de uma cerca viva, escondendo debaixo dos detritos das nossas vidas atormentadas o cadáver de um passado que procuramos esquecer. Uma segunda-feira à noite como tantas outras, na delegacia central de um subúrbio não muito longe de Paris, Didier Parmentier, o policial de plantão, folheia o jornal. A noite está calma, apenas uma queixa por barulho noturno, ainda que não sejam nem 10 horas. Uma ocorrência de perda de carteira e um começo de briga em um bistrô das redondezas. Mais uma longa noite se anunciando, com o crepitar da estação de rádio e o vai-vem dos colegas de patrulha como únicas companhias. Tudo bem, Didier já estava esperando. Ele fecha o jornal e liga o iPad, no qual começa uma partida de paciência como aquecimento. Depois, ele passa ao que interessa: Tetris, Max Awesome e Angry Birds Friends. Sem dúvida vai entrar no Facebook para ver as novidades e conversar no chat com um conhecido virtual ou um amigo real. O toque do telefone o sobressalta. Ele desvia o olhar do tablet na hora e alcança o aparelho. Delegacia de polícia, pois não? Do outro lado da linha, uma voz de mulher, ou melhor, um murmúrio, entre o ofegar e o sussurrar. O tom oprimido, a fluência espasmódica. Por favor, venha rápido. Houve um barulho lá embaixo e... Começa ela no segundo em que Didier termina de falar. Ela para, o tormento a espreita, como se escutasse uma ameaça. A voz, de fato, soa em pânico. Um murmúrio sufocado de angústia, um soluço de terror. Parece querer soar o mais discreta possível, com medo de ser notada. E por trás do tom rígido do pavor, há uma respiração, curta, densa, descontrolada. Didier percebe a urgência de necessidade de ser ouvida primeiro, depois compreendida e, por fim, tranquilizada. Estou ouvindo, senhora. Do que se trata? Vocês têm que vir agora, neste minuto. Ouvi barulho lá embaixo. Alguém entrou na minha casa e... Tenho quase certeza de que é a minha vizinha. Sua vizinha? Você tem problemas com a vizinhança? Por favor, não me deixe sozinha. Ela entrou pelo jardim, eu acho, pela porta francesa. Ela me odeia. Ela já me ameaçou várias vezes. Acho que ela quer se livrar de mim. Fique tranquila, senhora. Estamos indo imediatamente. Me passe o seu nome e endereço. A voz fornece todas as indicações e quase entra em pânico quando Didier pede que soletre seu sobrenome. O policial sugere que ela se acalme. Tenta tranquilizá-la. Promete que uma patrulha chegará rapidamente ao local. Venham logo, eu imploro. E se eu não abrir a porta para vocês, podem arrombar, acrescenta ela baixinho. Didier está prestes a sugerir que ela fique na linha até que seus colegas cheguem, quando a ligação cai de repente. Então, sem perder um minuto sequer, ele passa por rádio todas as informações necessárias para que eles entrem em ação o mais rápido possível. Motivo da chamada? Pergunta seu colega na linha. Problemas com a vizinha. Parece sério. Algumas semanas antes. Capítulo 1. Pela terceira vez naquela manhã, Tiffany entrou sem dedos e sem bater no quarto de Milo. Ela se postou na frente da cama dele e falou com uma voz irritada para o travesseiro debaixo do qual estava a cabeça do adolescente. É quase meio-dia. Você vai se levantar, almoçar e estudar para a prova agora. O silêncio e a imobilidade que se seguiram à sua ordem lhe arrancaram um suspiro exasperado. Neste minuto, especificou ela, secamente. Do outro lado da cama, um grunhido irritado escapou de debaixo do edredom. Perplexa, Tiffany levantou o travesseiro e descobriu, onde imaginava que veria uma cabeça, 2 pés. Ela olhou para o alto e se voltou para o outro lado da cama. Está escutando, Milo? Escuta aqui. Se você repetir mais uma vez... Tá bom, já vou levantar.
Surpresa por não ter mais que brigar, Tiffany hesitou e se sentou de lado na beira da cama. Depois de alguns instantes, uma cabeça com cabelos desgrenhados finalmente emergiu do edredom e olhou para ela com olhos cheios de sono. — O que você está fazendo? Resmungou Milo, com a voz pastosa. — Estou esperando. — Esperando o quê? — Você se levantar. A cabeça congelou um breve momento, como se os neurônios dentro dela estivessem fazendo força para se conectar. — Já vou levantar, eu te disse. — Sim, você disse. Agora eu quero que você faça isso. A ordem de Tiffany foi recebida por mais um silêncio. — Mas como você enche o saco? Ele gemeu, voltando a mergulhar debaixo do edredom. — Olha como fala comigo, Milo. Ela suspirou. O confronto direto os levaria para uma ruptura violenta, e ela estava sem coragem de começar a enésima discussão com o adolescente. 15 anos. A idade da revolta e dos aborrecimentos. Por outro lado, ela não o deixaria ficar mais tempo na cama de jeito nenhum. A época de provas começaria em 2 dias, no primeiro horário, e estava claro que as prioridades do rapaz não eram as mesmas que as dela. Tiffany se levantou, repesou os prós e os contras da decisão que se formava em sua mente e, por fim, se apoderou do edredom, que ela puxou de uma só vez em sua direção. Privado brutalmente do calor aconchegante da coberta, o adolescente se ergueu, gritando. — Ei, qual é o seu problema? — De pé! Ela mandou, enquanto já estava saindo do quarto, levando o edredom. Ela apertou o passo no corredor, percebendo atrás de si os ruídos de um corpo se levantando e cambaleando atrás dela. — Me devolve! Rugiu Milo. — Vem pegar! Respondeu ela, sem se virar. Ela acelerou, mas pressentiu Milo atrás de si, agarrando o edredom. No instante seguinte, sentiu que retrocedia ao mesmo tempo em que o jovem puxava a coberta com força para junto de si. Perdendo o equilíbrio, não teve escolha a não ser soltar o edredom. Milo agarrou-o furioso e depois voltou um olhar de raiva para ela. — Nunca mais faça isso de novo! Ele rugiu, sem se conter. — Abaixe o tom, Milo! Ela replicou, tentando retomar o controle da situação. — Você não é a minha mãe! Milo já estava dando meia volta na direção de seu quarto. — Não, mas sou sua tutora legal, e até você ser maior de idade, eu... Interrompida pela batida da porta, Tiffany deixou a frase em suspenso. — Eu sou responsável por você! Terminou ela, suspirando. Responsável ela de fato era, por um monte de coisas, e até mais. Muito mais do que ela conseguiu se encarregar. Por muito mais do que Milo seria capaz um dia de perdoá-la. Já se estendia por 8 anos. 8 anos de reclusão nos destroços de sua culpa. Pior que uma prisão. O segredo, o remorso, a mentira. Sentimentos com os quais aprendera a conviver e que, bem ou mal, se via obrigada a administrar. Por hábito, como dizem. E por instinto de sobrevivência também. Um instinto que todos os dias guiava os seus pensamentos para não afundar completamente na loucura. E principalmente para salvar o que ainda podia ser salvo. Ou seja, Milo. Fazia 8 anos que o menino era o único motivo que a fazia se levantar de manhã. Sem ele, ela teria dado cabo à vida havia muito tempo. Mas ela havia feito escolhas insensatas, cometido atos terríveis que tinha de assumir apesar de todos os obstáculos. Apesar de Milo e de si mesma. Porque nada tinha acontecido como ela havia planejado em sua pobre mente desnorteada por aquela dor que nunca estancara, apesar do tempo que tinha passado. E cada vez que Milo, em seus momentos de fúria, cujas frequências e intensidade a idade difícil que é a adolescência amplificava, a lembrava da ausência de laços de sangue que o separava. Tiffany tinha que resistir com todas as suas forças contra a vontade de desistir da luta. Você não é minha mãe. Mas ela havia feito tudo para ser. Absolutamente tudo. Até mesmo o pior. Capítulo 2. Foi naquele mesmo dia, no início da tarde, enquanto Milo tomava um café da manhã rápido, que Tiffany viu suas novas vizinhas pela primeira vez. O caminhão de mudanças que manobrava na altura da casa geminada chamou sua atenção, e deixando o adolescente diante de sua tigela de cereais, ela se postou na janela da sala de jantar para observar o vai-vem. Ela localizou, sem dificuldade, as 2 únicas mulheres entre os funcionários. Uma deveria ter mais de 40 anos, apesar dos esforços óbvios para parecerem mais jovem. A outra não deveria ter mais de 15, apesar dos esforços óbvios para parecer mais velha. As 2 usavam camiseta e calça jeans, embora a da garota fosse claramente mais baixa e mais justa que a da mulher.
Quanto à semelhança das duas, ela não deixava dúvidas sobre o vínculo de parentesco. Mãe e filha trabalhavam juntas, erguendo e levantando as caixas que conseguiam. Instintivamente, Tiffany procurou a presença de um homem que não estivesse usando o macacão com a marca da empresa de mudanças. Ela não o encontrou. Mas que corpão! Tiffany se sobressaltou e deu de cara com Milo logo atrás de si. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, se afastando da janela. Estou fazendo a mesma coisa que você, espiando. Terminou de comer? Milo assentiu com a cabeça. Então ao trabalho. O rapaz deu de ombros e, com um andar desleixado, subiu a escada que levava ao andar de cima. Tiffany esperou que ele deixasse o cômodo para retornar ao seu posto de observação. A garota era bonitinha, de fato. Tinha a desenvoltura das adolescentes que acolhem a metamorfose de seu corpo sem esconder o alívio que o fim de uma infância interminável lhes dá. As que descobrem com alegria todas as vantagens de suas formas em desenvolvimento. As que sabem instintivamente que a vida real está por fim começando. Filho de peixe, peixinho é. Então a mãe também era bonita. Alta, franzina, ela exibia com elegância os trunfos de suas origens norte-africanas. Pele negra, cabelos longos, densos e escuros, olhos negros intensos. Ela tinha a desenvoltura de uma mulher madura, perfeitamente consciente de que ainda estava na flor da idade. Ia e vinha do caminhão para casa sem perder o ritmo, informando os carregadores sobre os diferentes cômodos onde as caixas e os móveis deveriam ser colocados e incentivando a filha no trabalho. Ela parecia simpática. Foi a primeira impressão que causou em Tiffany. A chegada de novos vizinhos não a surpreendeu. A senhora Costanoble, dona da casa ao lado daquela em que Tiffany, Sylvain e Milo moravam já havia 7 anos, tinha morrido 5 meses antes, e os herdeiros logo expressaram o desejo de colocar a propriedade para alugar. Tiffany conhecia aquela casa como a palma da mão, já que morava lá por muitos anos, até a tragédia que tinha destruído a sua vida. Os acontecimentos, como Sylvain e ela tinham o hábito de se referir àquele período tumultuado de sua existência, o qual, por um acordo perfeitamente claro, decidiram nunca mais mencionar. A senhora Costanoble era, portanto, a antiga proprietária. Após os acontecimentos, eles ficaram com a guarda de Milo, filho de seus vizinhos de parede, David e Letitia, seus velhos amigos, com os quais tinham dividido tudo. Happy hours na sexta-feira à noite, churrascos, risadas e segredos. E depois o horror. Milo tinha 7 anos quando Tiffany e Sylvain se tornaram seus tutores legais. Como tal, tiveram o dever de fazer um inventário completo dos bens do menino, entre os quais a casa, que como tutores cabia a eles administrar. Alguns meses depois, eles tomaram a decisão de se instalar lá. Essa era, aos olhos deles, a melhor solução. Sair da casa em que viveram o drama mais pavoroso porque pais podem passar era para eles uma questão de sobrevivência. Aquela casa que tinha visto seu filhinho nascer, o amor de sua vida, a própria expressão da felicidade. Maxime. A lembrança de um olhar, de um sorriso, de um cheiro. Uma voz também, cujo eco ressoava para sempre entre aquelas paredes delatoras que garantiam que eles não esquecessem. Nunca. E depois da dor intolerável que beirava a loucura. Maxime. Um anjo que não teve tempo de abrir as asas e que havia caído. Eles, portanto, notificaram a senhora Costanoble, a qual, em vez de mais uma vez tomar todas as providências para conseguir novos inquilinos confiáveis, decidiu se mudar para lá ela mesma e ali terminar os seus dias. Um projeto que ela levou a cabo com êxito. No entanto, os herdeiros tiveram de fazer algumas reformas, já que a senhora Costanoble sempre recusara as propostas de melhorias que Sylvain, que era arquiteto, lhe apresentara. Durante um bom mês, operários qualificados tomaram conta do lugar. Depois, Tiffany ajudou com a bateria de visitas. Havia 15 dias que nada acontecia, o que a fez acreditar que eles logo conheceriam seus novos vizinhos. O mistério que os cercava tinha sido uma verdadeira fonte de angústia para ela. Para começar, porque pela primeira vez desde os acontecimentos, uma nova família iria morar naquela casa. Iria tomar o lugar, se apropriar dele, relegando o passado dos antigos inquilinos ao esquecimento. E apesar do sofrimento que ela sentia todo santo dia, durante 8 longos anos, o esquecimento ainda era o que Tiffany mais temia. E além do mais, quem seriam elas? Aquelas pessoas que iriam viver ao lado dela? Um casal de aposentados que praguejaria toda vez que ela e Sylvain fizessem um churrasco no jardim se o vento soprasse a fumaça por sobre a cerca viva que separava as casas? Ou, pior ainda, um casal recém-casado, como o que ela formara com Sylvain quando se mudaram para aquela casa 17 anos antes. Aquela possibilidade a aterrorizava.
A ameaça de ver a chegada de dois jovens loucamente apaixonados que veriam naquela casa o ninho ideal para constituir uma família. Ouvir o choro de um bebê ou o riso de uma criança escapando do jardim estaria além de suas forças. Enquanto a senhora Xtanoble estava viva, Tiffany estava protegida daquela possibilidade intolerável. Mas depois da morte da idosa... Perdida em seus pensamentos, Tiffany esboçou um breve sorriso. Então, lá estavam eles, seus famosos novos vizinhos. Ou melhor, suas novas vizinhas, no caso de ausência do homem não se dever a uma profissão exigente ou uma doença incapacitante. Seja como for, o pior não aconteceu. Nenhum jovem casal apaixonado, nenhuma criança pequena radiante cantando na varanda. O insuportável quadro de felicidade não cruzaria a cerca para espalhar o seu odor nauseante debaixo de suas narinas. A cereja do bolo, a presença daquela linda jovem encantadora, lhe parecia um bom presságio. Milo notou imediatamente a adolescente, e sua reação espontânea, ainda que nada sutil, traduzira certo interesse por seus pares. Ele, que em geral era mais para retraído e solitário, pouco inclinado a fazer contato com pessoas jovens de sua idade. Sim, de fato, a chegada daquelas duas mulheres havia sido uma boa surpresa. Em todo caso, dos males o menor. E para Tiffany, naquele momento era tudo o que ela podia esperar da vida. Capítulo 3. Correu tudo maravilhosamente bem com a mudança e às 4 da tarde, Nora assinou o recibo da fatura e deu uma gorjeta merecida para os carregadores. Por fim, ela entrou na casa e fechou a porta atrás de si. Então, aproveitou para respirar por alguns momentos. Depois foi de um cômodo para o outro enquanto olhava para as caixas e os móveis em cada um. Ainda havia muito a ser feito, só que a parte mais difícil já tinha ficado para trás. Alexis, seu ex-marido, mantivera sua palavra e não tinha aparecido durante a mudança. Ela temera que ele impusesse sua presença em dado momento, sob o falso pretexto de querer ajudá-la. O cúmulo. Ou para conferir se ela só havia levado os móveis que lhe pertenciam por direito. Mas da antiga casa dos dois, Nora só tinha levado pouquíssimas coisas. Um aparador, um sofá-cama, 2 estantes, uma poltrona, além de seus pertences pessoais. Ela não tinha exagerado. Era ela quem tinha ido embora e não se sentira no direito de esvaziar a casa. As últimas semanas tinham sido difíceis. Um rompimento sempre é complicado, sobretudo após 18 anos de vida comum. Mas ela havia tomado sua decisão, e primeiro os arrependimentos, depois os discursos, e finalmente as ameaças de Alexis não tinham mudado nada. Ela não o amava mais. As rotinas e as repetidas discussões haviam desgastado seu amor. Clássico. Só que Alexis não largou o osso, convencido de poder recuperar a cumplicidade de antigamente. Ela não tivera coragem de acreditar nem sequer de fingir. Ela que, no entanto, conhecia o jogo. O do casal unido que os anos não conseguem separar. Da esposa compreensiva sobre as inúmeras ausências do marido, sempre por motivo profissional, mas mesmo assim. E que se adapta perfeitamente ao papel de mãe e dona de casa. Ela e Alexis haviam se afastado ao longo dos anos. Ele absorto em seu trabalho, ela em outras atividades das quais ele nada sabia. O mal-entendido se instalara, e com ele, as brigas sobre o essencial e o irrisório. Embora não lançasse mão disso com muita frequência, ele tentara controlar a agenda da esposa, as pessoas com quem ela se relacionava, gostando ou não do que ela fazia com seus dias. Sua desconfiança era doentia. Para ele, neste mundo perigoso, o drama parava em cada esquina. Seu trabalho provavelmente tinha muito a ver com isso. Nora, que era de uma natureza mais aberta, tinha terminado por se cansar das constantes advertências de Alexis. Toda vez que ela encontrava alguém, fosse o pai ou a mãe de um amigo dos filhos, uma colega de sofrimento da academia, ou um velho conhecido que fazia muito tempo que não via, ela tinha que suportar a suspeita quase paranoica do marido. Fulano parecia mal intencionado para ele. O outro estava apenas querendo sexo. Um terceiro era de uma estupidez perigosa. As pessoas eram maliciosas. Ah, não todas, mas a maioria. Exausta, Nora já não contava muito de sua vida para evitar os comentários e outras ideias desagradáveis de Alexis. A isso tudo se somou uma violência contida, uma brusquidão latente que Alexis dominava à perfeição, mas da qual Nora aprendera a desconfiar ao longo dos anos. Ele nunca tinha encostado a mão nela, mas em certos pontos de suas discussões mais virulentas, quando ela sentia que ele estava prestes a estourar, ela sentia um medo. Um medo visceral de quem detecta a ameaça, o perigo. Alexis, que era um homem mais para pequeno, era alguns centímetros mais baixo que a esposa, o que ele compensava com uma mente brilhante e uma personalidade forte. Fisionomia definida e angulosa, assim como um temperamento dominador e sinuoso. Uma mão de ferro numa luva de pelica.
Entre o poder do corpo e o da reflexão, Alexis havia feito sua escolha, tornando as palavras uma arma, às vezes muito mais temível do que os golpes. Ele sabia lidar com a ferocidade da palavra como outros manejam a do punho, e as feridas que infligia na alma, às vezes, podiam ser mais dolorosas do que um ataque físico. Mas quando a linguagem perdeu o poder de acalmar certos instintos aguerridos, Alexis tinha algo na manga. No início da união dos dois, Nora ouvira corrigir um homem inconveniente que tivera o mau gosto de insistir depois de algumas reprimendas bem dadas. O resultado foi desastroso para o importuno, que era bem mais alto que Alexis. Nora guardara uma lembrança ambígua disso, ao mesmo tempo admirada com aquela força viril que, ainda na época, a balançava e desconcertada por uma disposição para a violência a qual não suspeitava que existisse. Ao longo dos anos, a admiração se esgotou. Tudo o que restava era uma desconfiança que acabara pervertendo o amor que ela sentia por ele. Logo, os dois não compartilhavam muito além do cotidiano soturno de labuta e das obrigações familiares. A vida de casal se transformara em uma espécie de coabitação insípida a que Nora decidira pôr um fim. Ao sentir a situação fugir de seu controle, Alexis lançou mão de suas últimas armas. E as crianças? Você pensou nas crianças? Nora encarara o marido sem esconder sua dor. É claro que tinha pensado nas crianças. Aliás, era só nelas que ela pensava havia alguns anos. Se não tinha ido embora antes, era só porque a ideia de machucá-las, de perturbar a vida delas e de só vê-las a cada 2 semanas era inconcebível para Nora. Mais ainda do que a de compartilhar a vida com um homem que ela não amava mais. Eles já estão grandes, ela respondeu simplesmente. Têm idade suficiente para entender. Ah, é? Eles têm idade suficiente para sofrer também? Contestara ele no tom de uma pessoa de quem o sofrimento já não guarda segredos. Nora ficou em silêncio, seu coração devastado pelo tormento que infligia sua família. Por muito tempo, e sem uma sombra de hesitação, ela sacrificou a própria felicidade pela de seus filhos. Não importa que sua vida parecesse uma estrada, sem curvas, sem aspereza, sem relevo. Um caminho já traçado para um horizonte claro, no qual era impossível se perder. Não tinha sido exatamente aquilo que a seduzira naquele jovem advogado que lhe prometera um futuro livre de qualquer obstáculo? Segura. Isso é o que ele havia garantido a ela. Não era? Mas de que exatamente? De surpresas? De acidentes? Da vida? Necessidade de ar, de mudança, de um novo começo, sede de encontros, de aventura, outra vida, uma segunda chance. Como você vai ganhar a vida? Lançara ele ao ficar sem argumentos. Você não tem renda nenhuma, e se estiver contando só com a pensão alimentícia, eu vou trabalhar. Na sua idade? A resposta, embora cruel, não foi desprovida de certo realismo. Tudo bem, eu fico, retrucou ela no ato, mas só por causa do seu dinheiro. Alexis tinha recebido a flechada no coração e seu veneno terminara de destruí-lo. Era impossível para ele conceber que o dinheiro que tinha era o único atrativo que Nora lhe conferia. E, se esse fosse realmente o caso, então ela que se mandasse mesmo. Que fosse embora antes de acabar com um pouco de estima que ainda os unia. Nora, então, foi embora. Aos 44 anos, ela começou a procurar emprego depois de 18 anos sem trabalhar fora. Formação? Sim, ela estudara letras, o que não a levara muito longe quando, ao sair da faculdade, candidatou-se a uma vaga de professora. Nos pequenos trabalhos para colocar comida na mesa, sempre temporários, ela não encontrou nada que lhe agradasse. Então, entre os 24 e os 26 anos, em vez de esperar que aparecesse uma vaga, tentou uma carreira literária, que acabou em fracasso. Depois conheceu Alexis. Após ler seu currículo, o funcionário do Sistema Nacional de Emprego não conseguiu conter um sorriso que revelava o seu pessimismo. Vamos ver o que podemos fazer. Ele não podia fazer muita coisa, Nora entendeu na hora. Então fez a si mesma a única pergunta que importava. O que é que ela mesma podia fazer? A resposta brilhava na dificuldade de sua situação. Cuidar de crianças. Ela imediatamente marcou um horário para conversar com os responsáveis por 2 jardins de infância da cidade, para lhe explicar sua situação e apresentar suas habilidades e motivação. O diretor do primeiro, que era o que o seu filho havia frequentado quando pequeno, lhe deu poucas esperanças. Já a diretora do segundo informou que estava mesmo procurando uma professora assistente para o Jardim 2, mas que sua falta de formação era um empecilho para qualquer possibilidade de contratação. Falta de formação? Sufocou Nora. Isso é só o que eu fiz nos últimos 13 anos. Você cuidou dos seus filhos, senhora. Não dá para chamar isso de formação, mesmo que eu não duvide nem por um segundo das suas aptidões. Vamos fazer um período de teste.
O problema não é esse, suspirou a diretora. A conversa foi dura, mas quando saiu da sala, Nora tinha conseguido pelo menos a promessa de que a diretora se debruçaria sobre sua candidatura com seriedade e que lhe daria uma resposta em até 15 dias. Uma resposta que, se ela mantivesse sua palavra, não demoraria a chegar. Conseguir aquele emprego tinha se tornado uma obsessão. Nora pensava nele dia e noite. Que vitória se desse certo! Primeiro para ela, mas também em relação a Alexis, o qual, ela sentia, estava esperando pacientemente que ela estivesse na sarjeta para então implorar que ele a aceitasse de volta. Ela não tinha medo da penúria propriamente dita, das economias de ninharias e dos fins de mês difíceis. O que mais a preocupava era a diferença de estilo de vida que teria de impor aos filhos em comparação ao conforto que, sem dúvida, não lhes faltaria nunca na casa de Alexis. A pensão alimentícia mal lhe permitia pagar o aluguel. Contra toda a lógica, ela fizera questão de encontrar um lugar espaçoso o suficiente para que todos tivessem seu cantinho. Estava fora de cogitação que seus filhos vivessem no conforto de uma casa de 350 metros quadrados em uma semana e que, na seguinte, fossem recebidos em um apartamento minúsculo. Aquela pequena casa naquele bairro residencial não era nada parecida com o que eles haviam conhecido até então, mas era pelo menos agradável, bem iluminada e acolhedora, e acessível. E ela pretendia torná-la um pequeno ninho aconchegante para compensar sua falta de recursos. A imagem do pequeno ninho aconchegante se apagou diante das pilhas de caixas e dos móveis espalhados por todos os cômodos da casa. Voltando à realidade, ela consultou o relógio. Tinha 2 horas até Alexis trazer o filho deles. 2 horas para tornar o quarto um cantinho acolhedor para ele. Sem perder mais tempo, Nora seguiu para o hall de entrada. Inês? Estou aqui em cima. Ela subia os degraus até o 2º andar. Então, seguia para o fim do corredor, onde havia uma porta que ela empurrou. Um belo cômodo ensolarado apareceu, no qual as caixas esperavam para serem abertas. Mãe? Soou a voz de Inês do outro lado do corredor. Estou aqui, querida. No instante seguinte, Nora se deu conta de que a filha estava logo atrás dela. Ela se virou ao mesmo tempo em que recuou para deixar passar a adolescente, que logo entrou no quarto. Você acha que ele vai ficar bem aqui? Perguntou Nora, mordendo o interior das bochechas. Está de brincadeira? Esse quarto é demais. E depois, olha só. A jovem foi em direção à janela, que ela abriu completamente. Tem uma vista incrível para o jardim e fica bem em cima da varanda. Capítulo 4. Sylvain voltou por volta das 6 horas da tarde. Colocou as chaves, a carteira e um trabalho grande a ser finalizado na segunda-feira seguinte na mesa da sala de jantar, depois foi para a varanda. No jardim, ele encontrou Tiffany agachada na frente de seus canteiros, colocando terra em torno do pé de um arbusto jovem. Assim que o viu, ela se levantou e se juntou a ele. Tem novidade, declarou em voz baixa assim que chegou perto dele. Por que você está cochichando? Como resposta, Tiffany fez um gesto tímido com a cabeça em direção à cerca viva que separava o jardim da casa vizinha. Sylvain ergueu as sobrancelhas, mostrando tanto surpresa como curiosidade. E? Perguntou ele, por sua vez, baixando a voz. Uma mãe e filha, aparentemente nenhum homem. Deve ser divorciada ou viúva, da minha idade. À primeira vista, bem simpática. E a garota? Uma adolescente, padrão, bonitinha. Você falou com elas? Não. Eles se olharam em silêncio. Desde a morte da senhora Constantinople, eles nunca haviam mencionado a ocupação futura da casa vizinha, mas os dois sabiam perfeitamente o que aquela mudança significava na vida deles. Sylvain assentiu várias vezes com a cabeça, sem tirar os olhos de Tiffany. Ele estava prestes a acrescentar algo. Depois pareceu mudar de ideia. Cadê o Milo? Perguntou por fim. No quarto dele. Ele deveria estar estudando, mas talvez seja bom você dar uma olhada. Estou indo. Ele olhou uma última vez para a cerca viva antes de dar meia volta em direção à casa. Sozinha, Tiffany voltou para a árvore que acabara de plantar. Incorporou ao solo um adubo que ela mesma tinha preparado. Depois comprimiu metodicamente a mistura que obtivera ao redor do pé. Tiffany era horticultora de profissão, mas as plantas eram para ela mais do que um simples trabalho. Apaixonada, passava a maior parte do seu tempo com as mãos na terra, semeando, plantando, regando, capinando, plantando estacas, enxertando, podando ou colhendo. As plantas, as flores, as árvores e os arbustos não tinham segredos para ela. Sabia tudo sobre cada variedade, suas florações, suas produções, mas também suas propriedades, seus benefícios ou seus perigos.
Além da indiscutível habilidade manual, ela também tinha qualidade de observação, bons conhecimentos científicos e um senso artístico precioso. O contato com a terra era vital para ela, até mesmo terapêutico. Absorta em seu trabalho, Tiffany não ouviu de imediato o farfalhar das folhas a alguns metros, bem atrás da cerca-viva no jardim vizinho. Poucos segundos depois, um movimento indistinto, além da folhagem, chamou sua atenção. Intrigada, ela virou o rosto e escrutou sem se mexer o lugar que acabara de se agitar. Logo avistou uma pequena silhueta, depois um rosto e olhos que a observavam em silêncio. Devagar, Tiffany se ergueu. Seguiu em direção à cerca-viva, do outro lado da qual descobriu, para sua grande surpresa, um garotinho de mais ou menos 7, 8 anos, imóvel. Era óbvio que ele estava relutante em fugir correndo. Muito bem. E quem é você? Ela perguntou através da folhagem. Maxime. O choque foi instantâneo, fulminante, impiedoso. Tiffany sentiu que perdia o chão. Ou eram as pernas dela que, desprovidas de repente de toda a substância vital, pareciam se desmaterializar. Numa fração de segundo, sentiu os batimentos cardíacos passarem de um ritmo normal para marteladas ininterruptas e tudo começou a girar em torno dela. Estendeu o braço para se agarrar ao nada, ao vazio. Sentiu que caía para trás. Tentou desesperadamente recuperar o equilíbrio contrabalanceando o peso do corpo para frente. Além do tumulto que a assolava, ela distinguiu o olhar curioso da criança pousado sobre ela, e logo depois, foi uma voz feminina que quebrou o silêncio de sua confusão. Nassim? No jardim geminado, vinda da varanda, sua nova vizinha seguia em direção ao menino. Nassim, mas o que é que você estava fazendo? Então, ao notar Tiffany do outro lado da cerca-viva. Ah, desculpe, eu não tinha te visto. Olá, conseguiu articular Tiffany, sem fôlego. Para superar o obstáculo da cerca-viva que a separava, a mulher se aproximou ainda mais e ficou na ponta dos pés. Sou Nora, sua nova vizinha. Muito prazer. E este aqui é o Nassim, meu filho. Você disse oi, Nassim? Olá. Tiffany engoliu em seco. Olá, Nassim. Ela gaguejou, se recuperando aos poucos. Um silêncio cheio de cortesia constrangedora pairou por alguns segundos, mas Nora logo o rompeu. Acabamos de nos mudar hoje mesmo. Espero que o vai e vem dos carregadores não tenha incomodado. De jeito nenhum, assegurou Tiffany. Depois ela acrescentou. Eu sou a Tiffany. Muito prazer. O novo silêncio, mais longo desta vez, instalou um constrangimento palpável. Qual é a idade do seu garotinho? Perguntou de repente Tiffany, em um tom de curiosidade educada. 8 anos, respondeu Nora, com o orgulho próprio dos pais, como se a idade de seus rebentos fosse uma fonte de orgulho. E você, tem filhos? Tiffany assentiu. Tenho um filho de 15 anos, o Milo. Ah! Exclamou Nora. A minha filha tem 13 anos. Como ela se chama? Perguntou Tiffany, pensando com seus botões que a adolescente parecia mais velha do que realmente era. Inês. É um nome lindo. Obrigada. Depois dos elogios e das cortesias de boa vizinhança, as duas mulheres rapidamente ficaram sem assunto e, mais uma vez, se fez o silêncio. Bem, suspirou Nora. Estou muito feliz de ter te conhecido. Uma boa noite para você. Para você também. Nora deu meia volta, levando o garotinho consigo. Tiffany viu os dois se afastarem enquanto seu coração ainda ecoava o choque que tinha sentido quando achou que ouvira a criança dizer o nome de Maxime. E mesmo que Nassim não tivesse exatamente a mesma idade de Maxime no momento de sua morte, a presença dele a transtornava. Pouco antes de eles chegarem à varanda, ela o chamou, erguendo a voz. Desculpe... Nora se virou. Sim? Onde é o quarto do Nassim? Oi? Tiffany mordeu o lábio. A pergunta era de fato estranha e ela se arrependeu imediatamente de tê-la feito. Ah, sim, desculpe te perguntar isso, mas é que as nossas casas são geminadas e como dividimos uma parede... Ah! Nora apontou para a janela do segundo andar, em que estava bem acima dela. É esse aqui. Tiffany fechou os olhos. O que ela temia havia alguns instantes, desde que se inteirara da existência de Nassim, se tornara realidade. Ele estava ocupando o antigo quarto de Maxime. Outro garotinho iria brincar, dormir, rir e chorar. Resumindo, iria viver naquele quarto. Um torno gelado oprimiu seu peito, e por alguns segundos ela sentiu dificuldade de respirar. Quando abriu os olhos novamente, Nora havia voltado para perto dela e a olhava perplexa. Esta,
Supondo que a parede do quarto fosse a mesma da do quarto da vizinha, se enganou quanto ao porquê da pergunta. Tem problema de insonorização? Ela quis saber, sem esconder seu constrangimento. Não, exclamou Tiffany, surpresa com a interpretação de Nora. Não foi isso que eu quis dizer. Mas que idiota! Tinha sido mais forte do que ela fazer aquela última pergunta. E como se livrar dessa confusão? Se ela concordasse com Nora, ou seja, admitir estar preocupada com uma possível barulheira por parte do menino, sua pergunta beiraria a grosseria. Por outro lado, não se imaginava respondendo num tom brincalhão. Eu te perguntei isso porque há 8 anos a gente morava na sua casa, eu e o meu marido, e esse quarto era justamente o do nosso garotinho, que morreu ao cair da janela. Sim, exato, o mesmo do seu filho. Bem-vindo à sua nova casa. Pode ficar tranquila, respondeu Nora. Nassim é muito comportado e vou cuidar pessoalmente para que ele não incomode. Desculpe, você não me entendeu bem. Eu o quê? Que explicação dá para aquela pergunta que não fosse nem grosseira nem descabida? Depois de alguns segundos durante os quais ela procurou desesperadamente alguma coisa para dizer, Tiffany suspirou como se jogasse a toalha. Eu sinto muito. Minha pergunta foi absurda e inoportuna. Deixa pra lá. Acrescentou, com seu sorriso mais caloroso. Está tudo bem, eu entendo o receio. De jeito nenhum. Eu adoro crianças e nunca pensei que Nassim pudesse me incomodar. Não se preocupe, eu sei como é. É culpa minha. Não, eu entendo perfeitamente. Elas pararam ao mesmo tempo naquele sobrepujamento de desculpas e compreensão. Depois caíram na gargalhada, uma calorosamente, a outra lamentavelmente. Foi assim que Tiffany e Nora se conheceram, em meio ao mal-entendido, cada uma de um lado de uma cerca viva. Capítulo 5. Quando voltou para casa, Tiffany correu para o banheiro, refém impotente das inconstantes ondas de náusea que não se decidiam a emergir de uma vez, apesar dos 2 dedos que enfiou no fundo da garganta. Ela não conseguia se livrar de uma sensação de enjoo. Tiffany tossiu, arrotou, escarrou sem que a repugnância a deixasse, tentando botar sua aversão para fora por meio de cusparadas. Sem sucesso. Aquele menino ia, então, morar ao lado dela, na casa onde Maxim havia nascido, vivido e morrido, entre aquelas paredes que eram testemunhas de uma vida para sempre extinta. Aquele menino, Vivinho da Silva, vinha ficar com o quarto de seu filho, com sua memória, com seu lugar. Tiffany? Alertado pelos barulhos que vinham do banheiro, Sylvain ficou preocupado. Tiffany, está tudo bem? Como resposta, Tiffany saiu do banheiro limpando a boca com as costas da mão. Ela estava pálida, até lívida, e lançou para Sylvain um olhar em que a dor disputava espaço com o desespero. Mas o que está acontecendo? Ele se irritou, sentindo algo entre preocupação e raiva. Tiffany balançou a cabeça, tomada por uma ânsia de vômito. Ela tem um filho, gemeu. Do que você está falando? A nova vizinha, ela tem um filho. 8 anos. O nome dele é Nassim. Mas de início pensei... Ela se calou, incapaz de pronunciar o nome de Maxim. Já não era necessário. Sylvain assentiu. Você viu ele? Tiffany assentiu. Mas que droga, Tiffany! Ele começou, com os dentes cerrados. Não adianta nada ficar nesse estado. Ele vai ficar no quarto dele. Ela o interrompeu, destruída. Não é mais o quarto dele. Para mim, sempre vai ser o quarto dele. Não. Já faz 8 anos que não é o quarto dele. Você está me ouvindo? 8 anos? Repetiu Tiffany, como se tivesse acabado de se dar conta do tempo que tinha passado. Então, ela acrescentou com a voz aflita. Esse menino nasceu no ano em que o nosso morreu. Sylvain olhou para ela sem dizer uma palavra, com o coração esmagado pelo triste espetáculo que a esposa lhe oferecia. Tiffany não passava da sombra daquela por quem se apaixonara loucamente 17 anos antes. A vida, a dor e a intolerável provação de ter perdido um filho a tinham carcomido pouco a pouco por dentro, roendo sua alma, seu coração e sua razão. Ela não estava louca, pelo menos não no sentido amplamente aceito, mas desde a morte de Maxim, ela vivia em um mundo sem parapeito. E ele, Sylvain, atolado no visco do sofrimento do qual não conseguia se erguer, aos poucos ia ficando sem reação diante da angústia da esposa. Consumido pela culpa, ele se debatera todos os dias, durante longos 8 anos, com seus próprios demônios, o suplício de suas memórias, a recorrência de seus pesadelos. E a chegada daquele garotinho na casa vizinha, pelo menos o caos que isso provocava na mente de Tiffany,
De repente, lhe pareceu um obstáculo grande demais, um que eles não conseguiriam superar. Tiffany, eu imploro. Como resposta, ela se encolheu e mergulhou num soluço sem fim. A chegada da criança na casa vizinha reabriu feridas cujas cicatrizes, apesar dos anos, ainda e sempre expeliam tormento e dor. Quando eles resolveram ficar com Milo depois dos acontecimentos, ela acreditara que seria capaz de afogar seu pesar no amor que lhe daria, e ela tinha certeza que, em troca, receberia amor. Só que nada aconteceu como ela esperava. Milo, pouco a pouco, foi se fechando, como se quisesse sair do mundo. Ele rejeitara suas provas de afeto e repelira qualquer gesto de ternura por parte deles. Da mesma forma, ele só lhes ofereceu um vínculo distante que contrastava cruelmente com a adoração que ele uma vez devotara aos dois. Tiffany e Sylvain conheciam Milo desde sempre. Eles o viram nascer, crescer, se desenvolver todos os dias ao lado de seu próprio filho. Muitas vezes ficaram com ele em casa, muitas vezes cuidaram dele, o consolaram em suas tristezas, o encorajaram em suas derrotas, o parabenizaram pelas vitórias. Eles o amavam, quase tanto quanto a Maxime, e o menino sempre tinha retribuído. Mas, desde os acontecimentos, a atitude de Milo em relação a eles foi mudando aos poucos até ele ficar distante, quase desconfiado. Sempre que Tiffany queria abraçá-lo, ele se esquivava. E quando ela era mais rápida que ele e conseguia puxá-lo para junto de si, ele ficava encrespado, tão rígido quanto um poste, e esperava que aquilo acabasse. Temos que dar tempo a ele, recomendou Sylvain quando Tiffany, aos prantos, lhe fazia confidências. O menino viveu um verdadeiro trauma, é o jeito dele de dizer que não quer esquecer a mãe. Enquanto Tiffany esperou, devastada pela rejeição, que ela tomava como traição, como um castigo. 2 vezes por semana, todos os 3 iam a consultas com Justine Philipott, a terapeuta a qual David e Letitia, os pais de Milo, tinham levado o filho logo depois da morte de Maxime para ajudá-lo a superar a terrível perda. Tiffany contava muito com aquelas consultas para se aproximar do menino, esperando que ele colocasse pouco a pouco suas defesas de lado e se permitisse receber e oferecer um pouco de amor. Ela acreditou por um momento que as coisas iriam se arranjar. Milo parecia mais relaxado, menos na defensiva, e se ele ainda era econômico com as mostras de carinho, pelo menos estava menos esquivo e mais aberto. Mas aquela esperança logo foi destruída, sem que ela e Sylvain entendessem o porquê. O garoto se recusou um dia a ir à consulta com a doutora Philipott. Sentado em uma cadeira na cozinha, reto como um I, ele se recusou a se levantar, vestir o casaco e entrar no carro. Tiffany tentou primeiro conversar, em vão. Milo repetia simplesmente que não queria ir, mas não parecia capaz de, nem disposto a, dar a menor explicação. Mesmo sob ameaça, o menino não reagia mais. Ela então tentou promessas, também sem sucesso. Sylvain, que estava esperando no hall, acabou perdendo a paciência. Entrou na cozinha batendo o pé cheio de determinação. Agarrou o menino pela cintura e o levou à força para o armário, onde o fez vestir o casaco. Meia hora depois, os 3 estavam sentados no consultório da terapeuta. Tiffany e Sylvain de imediato colocaram Justine Philipott a par do incidente que acabara de ocorrer. Ela então se voltou para Milo e perguntou com delicadeza o motivo de sua recusa. Ele continuou calado. Depois de um bom tempo de silêncio, ela repetiu a pergunta. Mais um fracasso. Milo não abriu o bico. Em seguida, ela perguntou se ele estava com raiva. Nada ainda. O horário inteiro se passou no silêncio obstinado do garotinho, apenas entrecortado pelas perguntas da terapeuta e pelos incentivos de seus tutores. A doutora Philipott não queria fazer drama. Ela tranquilizou Tiffany e Sylvain, argumentando que o mutismo de Milo era a forma que ele tinha encontrado de expressar sua raiva, e marcou um novo horário para eles 3 dias depois. Só que a mesma cena se repetiu. Milo só foi ao consultório de Justine Philipott sob pressão e não disse uma única palavra durante todo o horário. A mesma coisa aconteceu nas consultas seguintes. Após a 5ª sessão infrutífera, a terapeuta propôs fazer uma pausa, defendendo o retorno a uma vida mais normal. Liberar a pressão, parar de se preocupar. Talvez Milo precisasse simplesmente retomar o ritmo de uma vida comum, na medida do possível, pelo menos cotidiana, na qual 2 vezes por semana ele não seria lembrado de que havia perdido mais da metade das pessoas que amava e que eram importantes para ele. Uma existência em que ele deixaria de ser olhado como um animal curioso prestes a ser abatido. Tiffany recebeu isso como um tapa na cara, e quando saiu da consulta, ela se sentiu abandonada. Era como se acabassem de cortar a última corda a qual ela ainda se agarrava para não afundar no abismo do desespero.
Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto como se tentasse romper seu segredo, ela sussurrou para Sylvain que ela sabia estar acordado ao seu lado. Ele sabe. Não fale besteira, ele respondeu depois de um momento. Eu tenho certeza. Ele sabe. Depois de alguns segundos de silêncio, Sylvain se ergueu apoiado nos cotovelos e tentou atrair o olhar de Tiffany, ainda colado ao teto. É absolutamente impossível. Pode parar agora mesmo de fazer drama, está bem? Se ele não sabe conscientemente, então ele sente. Tiffany, por favor, o Milo acabou de... Ele parou. Hesitou sobre como formular o que pensava e depois continuou. O Milo acabou de perder os pais. Ele está sofrendo. Está se defendendo como pode. Eu sei que é difícil para você, mas é bem mais difícil para ele. Não leve para o lado pessoal, está bem? Por um momento ela permaneceu sem reação, e Sylvain até duvidou de que ela tivesse ouvido o que ele acabara de lhe dizer. Depois, de repente, ela desgrudou os olhos do teto e se voltou para ele. O que ele viu nos olhos dela não lhe agradou nada. Desde aquele dia, Tiffany nunca conseguiu se livrar de certa desconfiança em relação a Milo, mesmo que, com o tempo, algumas tensões tenham se apaziguado. Mas Sylvain sentiu que a dor e a frustração da esposa a atormentavam um pouco mais a cada dia. E agora que outro menino havia se mudado para a casa vizinha, iria viver e crescer diante dos olhos dos dois, ele sabia que o baú das lembranças tinha acabado de se abrir para se apoderar de sua mente. Já Tiffany se deu conta com angústia de que ela seria simplesmente incapaz de suportar a presença daquela criança. Na casa vizinha, logo do outro lado da parede, Nora digitava um número no celular. Alguns segundos depois pediu 3 pizzas. Passou seu nome e seu endereço e perguntou quanto tempo levaria para o entregador chegar. Quando desligou, Inês e Nassim surgiram na cozinha. Acabei de pedir pizzas, anunciou Nora, com um grande sorriso nos lábios. As duas crianças expressaram sua alegria, pulando no pescoço da mãe. O Nassim te contou? Ela perguntou à filha. Acabamos de conhecer a nossa nova vizinha. E para mim, você pediu uma pizza de quê? Nassim quis saber. 4 queijos, como sempre. Mas e aí, a nova vizinha, como ela é? Perguntou Inês, enfiando 2 chicletes na boca. Bem simpática, nós duas demos umas boas risadas. Pode ser legal. Nora suspirou, sorrindo. Acho que vamos gostar bastante daqui. Capítulo 6. À medida que as caixas eram abertas, Nora organizava sua vida. Arrumar, separar, jogar fora, guardar. Encontrar um lugar para cada coisa, um sentido para cada gesto, um motivo para cada decisão. Ela mobiliou sua casa ao mesmo tempo em que mobiliava sua existência, a de uma mulher solteira que tinha, então, que se incumbir de uma rotina nem sempre fácil de administrar. Seus filhos lhe davam coragem para levar 1000 coisas a cabo, mas sua confiança a abandonara desde a primeira semana, quando Inês e Nassim atravessaram a porta da casa, com as mochilas nas costas, para desaparecerem no carro do pai. A porta fechou-se, então, diante da perspectiva de uma semana de solidão, durante a qual ela foi tomada por dúvidas e carências. O que ela estava fazendo ali, sozinha, naquela casa vazia? O lugar dela não era junto dos filhos, fossem quais fossem os sacrifícios? Ela tinha mesmo tentado de tudo antes de tomar aquela decisão drástica? As relações continuavam tensas entre Alexis e ela. Ele estava zangado por ela ter ido embora, por não ter deixado nenhuma chance para os dois como casal, nenhum futuro para a família deles. E para piorar as coisas, ela ainda não tinha conseguido um emprego. Sua situação financeira estava péssima e todas as manhãs, quando encontrava apenas boletos e panfletos na caixa de correio, ela precisava lutar para não se deixar tomar pelo pânico. E então, numa terça-feira, 2 semanas depois de se mudar para a casa da rua Edmond Petit, um telefone lhe trouxe o primeiro raio de sol no nublado daquela situação crítica. Era a diretora do jardim de infância. Ao reconhecer a mulher, Nora, prendendo a respiração, sentiu o coração disparar no peito. Depois das cortesias de costume, a diretora, Sra. Stillett, lhe disse que a contrataria em caráter de experiência por 3 meses e meio período. Nora conteve um gritinho de vitória. Ela teria preferido tempo integral, mas aquela resposta meio positiva já era uma ótima notícia. A Sra. Stillett acrescentou que queria que ela começasse no início da semana seguinte, e Nora se perdeu em agradecimentos. Por fim, boas notícias. A luz no fim do túnel. E mesmo que ainda fosse apenas um leve clarão, Nora queria ver nele um sinal do destino para dias melhores. As crianças estavam na casa do pai. Ela teria que esperar até o domingo seguinte para contar a novidade. Não que não pudesse ligar para eles.
Muito pelo contrário. Ela telefonava para ele todas as noites para ouvir a voz dos dois, perguntar sobre o dia deles, mandar beijos. Mas não queria que Alexis soubesse daquela primeira vitória. Pelo menos, não de cara. Não antes que ela começasse de fato a trabalhar. A nova professora assistente logo discou o número de Mathilde, sua amiga, desde sempre no celular. Ela precisava comemorar aquilo com alguém. Mathilde atendeu no segundo toque. Tentou entender, entre os risos e gritos de alegria de Nora, a razão de sua animação, e, por sua vez, deu um grito de felicidade quando finalmente compreendeu. Você está livre hoje? Perguntou Nora. Não quero passar a noite sozinha. Está bem, consigo chegar à sua casa por volta das 8 horas. Assim tenho tempo de colocar a pequena para dormir. Você quer sair? Não necessariamente. Podemos fazer uma comilaçãozinha aqui em casa. Eu levo champanhe. A noite estava linda. Na varanda, as duas amigas aproveitaram o verão ameno que estava chegando, e com ele, os dias lindos e as noites estreladas. Pela primeira vez depois de várias semanas, Nora recobrou a confiança. Ela ainda não estava livre de preocupações, mas pelo menos tinha esperança em um futuro melhor. Agora você tem que se tornar indispensável, aconselhou Mathilde. Aposto que em 3 meses ela vai implorar para você trabalhar lá em tempo integral. É isso que eu espero. Mathilde e Nora se conheciam desde a época da faculdade de letras. Juntas, elas haviam passado uma juventude levemente desenfreada, tinham se imaginado em um futuro encantador, compartilharam as tristezas e as alegrias próprias daquela época promissora, tinham jurado nunca se afastar. Então se perderam de vista. Mathilde tinha acabado de conhecer seu primeiro marido, que a manteve fora de Paris. A vida de casada impôs suas leis. As noites com as amigas foram rareando, a primeira gravidez terminou com o restante. Elas voltaram a se encontrar 5 anos mais tarde, por acaso. Nora, grávida de Inês, e Mathilde, divorciada, mas prestes a se casar novamente. Caíram nos braços uma da outra e prometeram se reencontrar muito em breve. Mas 4 anos se passaram, e desta vez foi por iniciativa de Mathilde que elas retornaram contato. Seu segundo filho tinha acabado de nascer e ela convidou Nora para ser madrinha. Surpresa, ela aceitou com alegria, e desta vez nunca mais se largaram. As duas se apresentaram às suas respectivas famílias. Uma convidou a outra para ir à sua casa. Nora e Alexis logo se apaixonaram pelo luxuoso subúrbio em que seus amigos moravam. Alguns meses depois, eles também se mudaram para lá. Foi lá que Nora deu à luz a Nassim. Portanto, havia 9 anos que as duas amigas se falavam por telefone e se viam regularmente. Naquele meio tempo, Mathilde dera à luz um terceiro bebê, uma menininha chamada Justine, que estava então com 4 anos. Mesmo se desdobrando entre os filhos, o trabalho e o marido, Mathilde estivera muito presente durante o doloroso período de separação da amiga. Tinha sido testemunha da lenta degringolada do casal, tinha ouvido com atenção as tristezas e fúrias de Nora e, sobretudo, tinha conseguido encontrar palavras que aliviavam e silêncios que ajudavam. Para Mathilde, também a noite estava sendo uma salvação. Fazia muito tempo que elas não compartilhavam um momento de leveza, e ver Nora se inebriar por outro motivo que não as infelicidades era um deleite. Bem, está certo, você é a professora assistente. Mathilde deu uma risadinha, enchendo as taças. Então, vamos ver. Uma criança de 3 anos não para de bater nos coleguinhas. O que você faz? Esmago a mão dela na soleira da porta para ensinar-lhe boas maneiras, respondeu Nora, em tom de desafio. Pedagogia de primeira, gargalhou Mathilde. Outra coisa, uma menininha pede para você acompanhá-la ao banheiro, só que você está sozinha no meio de um bando de crianças e não pode sair da sala de jeito nenhum. Ah, o seu exemplo não funciona, já que sou eu quem deveria ajudar a professora com esse tipo de problema. Digamos que ela teve que se ausentar por meia hora. Então eu peço para a criança segurar à vontade. Mathilde desatou a rir. Você está tinindo minha cara. Vai arrasar. Aí sim. Estou com vontade de fumar um baseado. Você está de brincadeira? Não, é verdade. Faz anos que eu não fumo um e agora... Nora sorriu. Ela se lembrou das noites com Mathilde na época da universidade, dos baseados que rodavam e das gargalhadas que disparavam. De qualquer forma, nem adianta ficar com vontade. A gente não tem erva, respondeu Nora, dando de ombros. Mas eu tenho. Uma voz se ergueu do outro lado da cerca-viva. As duas amigas deram um pulo. Por um momento de estupefação, elas se encararam, procurando nos olhos uma da outra que atitude adotar. Vinda da varanda ao lado, uma silhueta apareceu por entre as folhagens. Boa noite, lançou Nora em um tom falsamente casual. Oi, respondeu Tiffany. Olá, disse Mathilde, por sua vez, com uma risadinha meio envergonhada. E aí, vocês estão afim? Perguntou Tiffany. Mathilde e Nora trocaram outro olhar.
A hesitação logo deu lugar à animação. Em um movimento perfeitamente sincronizado, elas concordaram com a cabeça. Você vem se juntar a nós? Nora sugeriu a Tiffany. Ah, não! Venham vocês à minha casa. Combinado. Não deixem a garrafa para trás, acrescentou Tiffany. Alguns minutos depois, as duas amigas tocaram a campainha da casa ao lado. Tiffany abriu a porta e se afastou para deixá-las entrar. A casa dos Gideon era praticamente idêntica à de Nora, o que permitiu que ela seguisse sem dificuldade até a varanda. Quando chegou lá, não pôde deixar de soltar uma exclamação de admiração, se extasiando com o brilho e o charme do jardim da vizinha. Plantas e canteiros de flores se enfileiravam em perfeita harmonia. Arbustos e moitas pareciam conversar ao sabor do vento, tudo numa consonância de tons, cores e aromas encantadores. Das janelas do segundo andar de sua casa, Nora já havia tido um vislumbre da beleza do jardim vizinho. Mas, agora que ele se estendia à sua frente, ela avaliava toda a sua riqueza, entre equilíbrio e fantasia. Mas é maravilhoso, resumiu ela, fascinada. Obrigada, respondeu Tiffany. Mas como é que você fez? Você tem um dom de verdade. É meio que minha profissão também. Querem conhecer? Nora e Matilde aceitaram com entusiasmo. Tiffany fez um tour com elas pelo jardim, dando uma explicação sobre as propriedades de cada flor e de cada planta, bem como a razão pela qual ela havia escolhido plantá-las em dado local em vez de em outro. A partir do segundo terço do jardim, um caminho levava ao fundo, dividindo o terreno em duas metas iguais que Tiffany transformara em horta. Ali ela plantara vários tipos de folhas, cenoura, tomate, batata e abobrinha. Quando chegaram ao fim do jardim, as três mulheres contornaram uma fileira de arbustos que disfarçavam o muro dos fundos que separava o terreno. Entre os dois, Tiffany havia instalado, em um espaço de mais ou menos 1 metro de largura por 3 metros de comprimento, um recipiente cheio de humus, no qual o lixo orgânico terminava de se decompor. A dona da casa resumiu às convidadas o processo de compostagem, assim como suas muitas vantagens. O seu papel fertilizante, sua utilização como adubo, suas ricas e múltiplas propriedades que permitem melhorar a estrutura do solo e aumentar a biodiversidade, sem esquecer a reciclagem do lixo doméstico. Nora, cujas atividades de jardinagem consistiam em simples replantagens, ficou impressionada e um pouco enjoada com o cheiro rançoso e nauseante que reinava no local. É verdade que o cheiro não é muito bom, admitiu Tiffany. Por isso eu plantei esta fileira de arbustos. Eles mandam o cheiro para o outro lado e escondem a composteira do jardim. Bom, e aí? Vamos fumar aquele baseado? As três voltaram para o outro lado dos arbustos e seguiram para o terraço, onde se acomodaram. Depois, Tiffany começou a enrolar o tal cigarrinho. Um momento estranho durante o qual elas trocaram algumas frivolidades, como que para dar um aspecto banal à sua atividade ilícita. É melhor a gente ficar na varanda, explicou Tiffany. Meu filho está no quarto dele. Se me vir fumando um, ele raramente desce depois das 10 da noite, mas é melhor não arriscar. Antes a gente fumava escondido dos nossos pais. Agora a gente fuma escondido dos nossos filhos, riu Nora. Quantos anos ele tem? Perguntou Matilde. 15. Ah, meus pêsames! Ela soltou uma risada aflita. Tiffany acenou com a cabeça ao mesmo tempo em que soltou um suspiro profundo e as outras duas começaram a gargalhar. O meu filho mais velho tem 18 anos, acrescentou Matilde, compadecida. Então, não estou dizendo que é o Nirvana todos os dias, mas digamos que as turbulências já ficaram para trás. De qualquer modo, no que diz respeito a esse... Posso perguntar quantos filhos você tem? Não precisa ser tão formal, tá? Matilde sugeriu, apertando os olhos para o baseado que Tiffany terminava de enrolar. Tenho 3, 18, 9 e 4 anos. 2 meninos, 1 menina. E nem 1 minuto para mim mesma. É o destino de todas nós, suspirou Nora, pensativa. Um barulho vindo de dentro da casa fez as três congelarem. Elas prenderam a respiração e esperaram, olhando uma para a outra, já prontas para esconder a prova do crime em caso de intrusão intempestiva. Pode ser o Sylvain, sussurrou Tiffany, olhando o relógio. Não deve demorar muito para ele voltar. É o seu marido? Perguntou Nora. É, ele está com muito trabalho agora e costuma chegar tarde em casa. O que ele faz? É arquiteto. Estudos preliminares, planejamento urbano, orçamentos, maquetes. Ele é muito ocupado. Ela disse aquilo em um tom que misturava orgulho com escárnio, mas Nora pensou ter detectado um ressentimento mal disfarçado. Instintivamente, ela, a mulher muitas vezes negligenciada por um marido, cujas atividades profissionais nem sequer lhe davam tempo para ter uma amante, sentiu compaixão por Tiffany. Nenhuma mulher pode lutar contra a paixão de uma vocação. Alexis nunca a atraíra, disso tinha certeza, mas o resultado havia sido o mesmo, assim como as consequências. Nora teve vontade de tocar no assunto,
Pelo menos jogar uma isca, uma observação complacente, uma piadinha cúmplice. Mas ela se absteve, considerando sua boa dose de problemas conjugais para interferir no dos outros. Tiffany terminou de enrolar a mistura de tabaco e maconha e acendeu o cigarro. Depois deu uma grande tragada no baseado antes de passá-lo para Matilde. Ela o apanhou com avidez. Ao seu novo emprego, minha cara, ela declarou para Nora, enquanto tragava sua cota de aromas calmantes. Desculpe me interromper, mas você conseguiu um novo emprego? Tiffany perguntou. Achei que estávamos sendo menos formais, retrucou Nora. Eu só dei um pega no baseado, adiantou Tiffany, como um pedido de desculpas. Mas e esse trabalho novo? Vou começar como professora assistente do jardim de infância, na escola Colibris, na semana que vem. Ah, é a escola que meu filho frequentava quando era pequeno. Ele gostava muito de lá, exceto as camas da cesta. Oi, tô de volta. E aí, gostou do capítulo? Se quiser ouvir o livro completo, entra no nosso grupo Prêmio no Telegram. Te espero lá. Beijo, até mais.